Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 25, módulo 2. O assunto capacitor como temporizador. Vamos lá? O mais importante do que a capacidade que o capacitor ele tem de acumular cargas elétricas é a possibilidade de se usar o componente como um temporizador, uma vez que o capacitor ele pode retardar uma mudança de tensão em determinado ponto de um circuito. Essa habilidade do capacitor é muito usada nas aplicações práticas do componente e devem ser entendido pelos nossos alunos desde já. Quando uma bateria ou gerador qualquer é ligado diretamente a um capacitor, o componente ele se carrega muito rapidamente. Atenção! O tempo que leva para carregar será proporcional ao valor da capacitância em farad. Preste atenção. O tempo que leva para carregar será proporcional ao valor da capacitância, que é dada em farad. Observe com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Observe que no diagrama esquemático, colocamos um resistor em série com um capacitor, com o intuito de limitar a corrente de carga deste capacitor. De acordo com o diagrama, basta então intercalar entre a alimentação de 5 volts e o capacitor eletrolítico de 1000 microfarad, um resistor de 10K, que representa 10.000 ohms. Neste caso, podemos deduzir que com a utilização do resistor em série com o capacitor, podemos com isso limitar a carga do capacitor, fazendo com que este leve algum tempo para carregar. O tempo que o capacitor leva para atingir determinada tensão de carga, ela obedece uma curva. Essa curva, ela constitui a representação gráfica do que chamamos constante de tempo, que podem ser reduzida a uma fórmula de uso muito prático. O tempo que o capacitor ele leva para carregar uma carga, ele é diretamente proporcional ao valor do resistor. Preste atenção, aluno. O tempo que um capacitor ele leva para carregar uma carga é diretamente proporcional ao valor do resistor. Podemos então deduzir que quanto maior o valor do resistor, maior também será o tempo que o capacitor ele leva para atingir determinada tensão. Preste atenção que eu vou repetir. Quanto maior o valor do resistor, maior também será o tempo que o capacitor ele leva para atingir determinada tensão. O tempo é também diretamente proporcional ao próprio valor do capacitor, isto é, quanto maior a capacitância, que é dada em farad, maior é o tempo. Basicamente, essa limitação se deve ao resistor, que limita a passagem da corrente de elétrons, fazendo com que ele chegue ao capacitor mais lentamente. Por outro lado, um valor alto de capacitância, ela leva mais tempo para se carregar. E isso pode ser comparado também com uma caixa d'água grande, levando esta mais tempo para encher do que uma caixa pequena, sobre o mesmo fluxo do abastecimento de água. Assim, podemos então determinar que num circuito composto por resistor e capacitor, obtemos como produto esses dois componentes, isto é, multiplicando o valor do capacitor pelo valor do resistor. Observe que, através desta operação, podemos então calcular a constante de tempo. Como assim? Multiplicando-se o valor do resistor, que é dado em ohms, pelo valor do capacitor, que é dado em farad. Neste caso, nós temos C vezes R. C é o valor do capacitor multiplicado pelo valor do resistor, que é o R. Com isso, podemos então obter diretamente o tempo.
o tempo em segundo que o capacitor leva para atingir uma carga correspondente a 2/3 da tensão aplicada pela fonte de alimentação. Vamos agora a um exemplo? Vamos lá. Se R, no caso o resistor, tiver o valor de 10K ohms, que representa 10.000 ohms, e C, que é o capacitor, tiver o valor de 1.000 microfarad, o tempo que o capacitor ele levará para carregar os 2/3 do gerador, assim que ligarmos o interruptor, ele será de acordo com os cálculos. 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo equivale a 3 casas depois da vírgula. Vamos então aos cálculos. Nós temos esta fórmula. T igual C vezes R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor do tempo que esse capacitor vai se carregado, eu tenho que ter o valor do capacitor multiplicado pelo valor do resistor. Continuando, T igual, o valor do capacitor é de 1.000 microfarad, vezes o valor do resistor, que é de 10.000 ohms, que representa 10K. Continuando, T igual 1.000 microfarad, nós temos que transformar em farad. No caso, microfarad é 6 casas depois da vírgula. Observe, 0,000001 farad, vezes o 10.000 ohms, que é o valor do resistor. Fazendo os cálculos, nós vamos ter T igual 0,001 segundo. Observe que nós temos 3 casas depois da vírgula, que equivale a 1 milésimo de segundo. Com a curva da carga, ela não é regularmente proporcional. Para sabermos quanto tempo o capacitor levará para atingir a tensão total da alimentação da fonte, devemos então multiplicar essa constante de tempo básico por 5. Preste atenção, aluno. Como a curva de carga, ela não é regularmente proporcional para sabermos quanto tempo o capacitor levará para atingir a tensão total da alimentação da fonte. Devemos então multiplicar essa constante de tempo básico por 5, com que teremos a seguinte fórmula. Vamos lá? Tempo total igual 5, que é a nossa constante, vezes o valor do resistor, vezes o valor do capacitor. Reportando-nos ao exemplo já dado, o valor do resistor é de 10K ohms, isto é, 10.000 ohms, vezes o valor do capacitor, que é de 1.000 microfarad. Temos então como resultado, vamos aos cálculos, T total igual 5 vezes R vezes C. Continuando, T total igual 5 vezes 10.000, que é o valor do resistor, vezes 0,000001 farad, que é o valor do capacitor. Fazendo os cálculos, nós vamos ter T total igual 0,05 segundo. Observe que nós temos 2 casas depois da vírgula, que equivale a 5 centésimos de segundo. Nesse caso, o tempo que o capacitor vai ser carregado equivale a 5 centésimos de segundo, assim que ligarmos o interruptor. Chama a atenção dos nossos alunos que, através da correta escolha dos valores dos resistores e dos capacitores, podem ser conseguidos quaisquer tempo de carga ou temporização, desde frações de milionésimo de um segundo até mesmo hora ou mesmo dias. Observe, preste atenção. Através da correta escolha dos valores dos resistores e dos capacitores, podemos
ser conseguido assim tempo de carga e temporização desde fração de milionésimo de segundo até hora ou mesmo dias. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos essa nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!